Retração em 5M. A gente está aqui com esse segundo vídeo, tá? Trazer para você aqui sobre a retração de 5M. O tempo vem finalizando, estávamos no game e agora, ok, é aceitar. Porque aqui, para perceber, a gente levou um os, tá? Queria deixar tudo verdinho aqui, tá? Enfim, mas acontece. Eu vou voltar a reiterar para você aqui, tá? É um curso rápido e lucrativo. Exatamente por isso que eu não... como é que eu vou colocar para você? Não estou colocando vídeos longos, tá? Com explicações longas. Então, é um curso rápido e lucrativo, tá? Para 5M, que é para 5 minutos. Então, para retração, você sempre vai priorizar. Deixa eu colocar aqui. Agora ela tá dando nosso gain, né? Então, vamos lá. Sempre que houver pavios, tá? No par de moedas onde você vai estar operando, topos e fundos, tá ok. Pavios é essa haste aqui, né? Essa linha é um pavio. Por exemplo, olha só, pavio, pavio, pavio. Então sempre priorize pares onde tenha pavio. Topos e fundos. Topos, fundos, topos, fundos, topos, fundos, topos e fundos, topos e fundos. Ok, tá? O payout, a lucratividade, acima de 80%. Por quê? Porque levamos um loss aqui, tá? Quando formos fazer uma próxima entrada, a gente vai ficar no lucro, tá? Usando a gestão financeira que você utiliza. O candle, ele tem que ser um candle que ele não tenha pavio, o candle que você vai operar. Aqui. O que será operado, que você vai fazer o teu trade, esse não deve ter. Por exemplo, esse tinha, era pequenininho, mas ele tinha, então tá errado. O correto é quando não tem, quando não tem. Aqui tem uma pontinha, né? Uma pontinha. Quando é assim, depois que você começar a treinar, a tradear, você vai perceber que dá para fazer quando ele faz o nosso efeito. Que efeito que é? Que é o movimento amortecedor. Como você já viu no vídeo passado, o candle ele nasce. Se ele vai direto, não, mas ele tem que fazer esse movimento aqui, ó, amortecedor, ó, como se fosse um carro andando, ó, amortecedor, amortecedor, amortecedor. Chegou aqui na região, a gente faz o que? Nesse caso, uma venda, porque é para retração. A gente quer que ele cai, tá? Então esse é um fator muito importante mesmo, porque algumas vezes ele pode, aqui ó, ele pode, o candle, a barra, né? De repente ela não tem mesmo nenhum pavio contrário, tá? Só que ela tá fazendo o seguinte, ela nasce, fica aqui devagarinho, de repente ela, buf, ela vai. Isso não é para pegar. Quando ela vai direto, não pega. Quando ela vai direto, ela está dizendo o que? Aqui em 5M, está dizendo que a força compradora, nesse caso, nesse exemplo, ela está muito forte. Então ela tende a romper. E aí vem o loss. Como está aqui, né? Tem um loss aqui. Ok, o time de expiração sempre para 2 ou 5.
a gente está trabalhando com 5M, a gente vem aqui e coloca para 5, para depois fazer a operação, tá ok? Você já viu no vídeo passado, né? E aqui, marcar sempre pavios grandes, tá? Essas são as regiões, como já foi dito aqui, ó. Pavio, que é pavio expressivo, pavio grande, tá? A gente está falando de 5M. Olha aqui, pavio, tá? É uma região forte. Tá aqui, ó. Foi loss? Foi. Mas olha como está respeitando essa região aqui. Se a gente volta aqui, a gente vê que tem outro pavio aqui. Pavio expressivo na região. Olha aqui. Veja bem, simples, tá? Tá vermelho. Esse movimento, ele vem até aqui, certo? O correto, não é correto, mas o que a gente entende aqui é que ela venha continuar, né? Ela venha descer. Só que ela chega aqui e ela para, tá? Para bem aqui. Para bem aqui, tá vendo? Então, isso significa que nesse ponto aqui de baixo, ó, deixa eu colocar outra cor, né? Nesse ponto aqui existe uma grande força compradora, tanto que chega aqui, o preço vem e vai para ali. Ele volta aqui, tenta romper para baixo, mas ele sobe, certo? E fica lá em cima. Depois ele vem de novo aqui, tenta descer, não consegue, sobe, tenta descer, não consegue, sobe. Depois aqui ele até rompe, né? Mas mesmo assim a gente já entende que aqui tem uma grande força de compradores e também podemos utilizar essa região aqui, tá? Para uma retração, ou retração de uma compra, puff, ou uma retração para uma venda, como foi aqui, tá ok? Então ele veio e desceu. Esse candle aqui, por exemplo, esse candle aqui, por exemplo, ele não chegou aqui, tá? Esse outro candle aqui, ele não tem nenhum pavio contrário, mas o movimento dele, pelo tamanho desse candle e porque ele não tem pavio nem em cima nem embaixo, tem um pipitzinho ali, né? A gente entende que provavelmente esse candle, deixa eu puxar aqui agora. Provavelmente esse candle aqui, ele fez isso, ó. Nem fez amortecedor. Então a gente não vai pegar, né? É só quando ele faz, ó. Tá aqui, ó. Ele vem, sente, ó. Vem, sente. Então aqui ele foi, ele rompe, né? Ela chega aqui, sente de novo, certo? Desce, sente aqui nesse candle de novo. Então é uma região com probabilidade muito grande para gain, né? Veio loss, veio. Se você leva loss e você fica desesperado ou desesperada, é porque você está fazendo operações fora do seu gerenciamento. Não tem outra resposta. Você tem lá $100 de capital e você está fazendo operações lá de $50, 70 ou 100, entendeu? Fora da gestão. Agora você tem $100 e você está fazendo operações de 10, legal. Porque aí, quando você erra, você perde 10. E o índice de acerto dessa estratégia, desse método, é de 87%. É muito alto o nível de acerto, tá? Porque é simples também, né? E tem lógica, tem um porquê, tem uma razão, tem o porquê de eu fazer uma venda, uma compra, tá? Infelizmente, né, ver esse loss aí, ninguém gosta de levar loss, ninguém quer levar loss. Eu não queria levar esse loss aqui, entendeu? Então,
Sempre que houver pavios, já viu, topos de fundos, top, acima de 80% lucro, top, candle e barra sem pavio, para fazer a operação, no caso aqui, sem pavio nenhum, foi venda. Movimento amortecedor, sobe, lembra sempre do amortecedor do carro, da moto, não sei, aqui ó, a força que está descendo. Tá vendo, ó? Quando você voltar ao vídeo, você começa a perceber que aqui ele sentiu sim, tá? Ele sentiu essa região. Depois ele veio assim, ó, bum, 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 bum. Olha lá, tá vendo, ó? Entendeu? Isso aqui não é efeito amortecedor, não. Isso aqui é porradão, sei lá. Prioriza sempre o que você vai utilizar, o que você precisa disso. Se não for isso, então você não entra. Não fica pensando em outras possibilidades, etc. Pensa no que você tem que fazer. É achar amortecedor. O time de expiração é para 5 minutos. Você identificou, opa, amortecedor. Região. Marquei. Não tem pavio contrário. Então, eu vou colocar para 5 minutos a inspiração. Clica aqui, né? Até saiu ali, é de boa. E aqui sim seria o time para sua operação. Olha o tamanho disso aqui, ela veio comendo, né? Não tem pavio contrário, mas ela não fez o nosso efeito. Essa aqui estava fazendo bonitinha, né? Daria, a gente perdeu aqui por pouco, né? Mas perdeu, tá? Tem que aceitar. Essa outra aqui, eu não prestei atenção no movimento dela, mas ela respeitou a região. Vamos lá. Marcar sempre pavios grandes, essas são as regiões, como já comentei com você. Aqui, esse é um pavio grande, a gente pode remarcar, não tem problema. A gente faz isso aqui. Para quando o candle voltar, a gente fazer a nossa retração. E aí você pode pegar, né, e fazer estudo. Se esse pavio aqui, ele tem outras regiões onde é respeitado. Aqui, vem e não desce, sobe. Opa, uma região forte mesmo. A gente vem para cá. Aqui, ele sentiu, né? Esse candle sentiu. Não ficou parado exatamente na linha, mas é uma linha que mostra que tem um significado. Ó, desce, não consegue descer. Desce, não consegue descer. Então essa linha, ela tá bem marcada. Olha só. Pontos, né? Aqui outro. Então isso é bacana você tá fazendo sempre, para você identificar se aquele pavio, ele realmente, ele tem algum significado. Aqui é OTC, né? Aí como é que fica? Estranho, né? Mas enfim, OTC é assim. E é isso. Opa. Tá, ele já vem procurando aí outras regiões, né? E dá para operar em OTC em qualquer time. Vou colocar branco. Ó, pavio expressivo, né? Expressivão aqui. Tanto que expressivaço, né? Porque vem tudo isso aqui, de repente ele segura toda essa galera e leva lá para cima. Aí tem esse outro ponto aqui que ele tenta romper e não consegue, tá? E aqui a gente percebe que tem pavios expressivos aqui. Então, para ficar ainda mais assertivo, o que a gente pode fazer? A gente faz isso aqui, ó. Ah, mas vai demorar muito, né? Se quer ganhar dinheiro, você tem que ter paciência. Essa técnica, ela traz um resultado rápido? Traz. Só que você tem que ter paciência, ó. Ó que bacana. Aqui em tempo real, tá? Aqui foi o gain. Como eu tô operando aqui, eu tô fazendo de olho, né? Aqui eu fiz de olho. Então eu vou marcar.
Essa entrada foi exatamente aqui, tá? Porque eu vi esses dois pontos aqui. Agora eu vou colocar em amarelo para ficar visível aí. Ó, quando eu estava prestes a fazer essa entrada, eu vi o efeito dela e vi o que? Olha só, regiões aqui de pavios, ó, expressivão, entendeu? Tanto que ele foi lá em cima. Porque se a gente fosse analisar, ó, ele foi ali, depois ele voltou, o candle que eu fiz a operação, tá? Ó, onde ele foi, tem regiões expressivas ali, mas a minha entrada se deu por conta desses dois aqui, tá? Ah, mas tem pavio contrário. Com o tempo, você vai conseguir fazer operações, tá? Sabendo que o principal é isso aqui, ó. Certo? Tem pavios? Tem. Então, se tem pavio, tem retração. Tem topos e fundos, então ajuda muito para retração. Acima de 80, top, porque assim a gente consegue ficar mais lucrativo do que negativo, mais positivo do que negativo, tá? Aqui do pavio contrário é para que você não fique levando loss. Então você vai entrar só em pavios, em barras que não tenha, tá, pavio contrário, certo? Então tem que estar sempre sem pavio. Se for pequenininho, tudo bem. Se for grande, não faça isso. Ó, olha esse aqui, esse candle aqui, digita um zoom. Ele praticamente não tem. Ó, ele sentiu qual região? Aquela ali. Entende a importância de pegar 100? Agora aqui foi aquele loss lá que a gente já viu. Aqui a gente acabou de ver o estudo, né? Vou marcar aqui. Coloco o branco para ficar mais nítido, como eu já falei. Quando eu estava prestes a clicar, esse candle vem, certo? Olha aqui, pavio, pavio. A gente puxa para cá, só para ver se bate em alguma. Mas naquele momento eu só vi aquilo, tá? Eu não puxei para cá, nem deu tempo. Mas é importante analisar bem certinho. Olha aqui, rompeu, sobe, 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 só depois ele rompe. Região forte. Mas eu, né, no momento eu priorizei esse pavio com esse pavio aqui. É, mas tem um corpo aqui, tem pavio aqui, tanto que ele veio até aqui, né? Se você observar ali, ó, ele foi lá nesse pavio e voltou. Por isso que é importante colocar sempre a inspiração do tempo para 5M. Você está em 5, você coloca para 5, tá? Inspiração, que é isso aqui, coloca para 5, porque assim vai dar tempo do candle, né, da barra trabalhar. Isso. O candle vai, faço a venda. Olha só o tamanho desse pavio aqui. Olha esse fundo aqui. No exemplo passado eu dei o mesmo critério, né? Ela subiu aqui, certo? Depois ela vem descendo aqui. A gente entende que iria fazer o que? Continuar. Mas bem aqui segurou. Vem esse outro candle, tenta descer porque deixou um paviozinho. De repente ele sobe, sente um pouquinho da região, mas vai. Então aqui realmente é uma marcação que tem um certo poder. Como ele fez para mim aqui o efeito amortecedor e tem muita força aqui nessa região, eu entrei, eu assumi o risco, mas não faça isso, tá? Pode ver que aqui, ó, ele tem um grande pavio contrário, então não faça isso. Olha que legal aqui, não tem pavio contrário, vai e volta.
Nesse momento aqui, eu tenho quase certeza que se a gente fazer isso aqui, com certeza é feio falar, né? Mas olha só, ó, pavio aqui que segurou, porque tava subindo, né? Ó, vem, tenta de novo subir, porque deixou um pavio, ó, tentou subir e desceu. Opa, então aqui é forte. Isso aqui não existia ainda, um exemplo, não existia, né? Opa, temos aqui ó, o forte. Olha só, desceu, segurou, tentou cair, subiu. Forte. Não é pavio aqui, é aqui. É só por questão de estudo de região, tá? Olha aqui, pavio expressivo e pavio expressivo. Só aqui, aquela entrada já seria maravilhosa. Aqui, pavio expressivo. De novo, colocando que aquela região ali, daquele pavio, seria excelente. Olha aqui, travou, entendeu? Então, tudo isso é para estudo. Ó, essa entrada seria maravilhosa. Com certeza ele fez o nosso movimento amortecedor, pelo tamanho, né, da volta. Porque se ele não é um movimento amortecedor, ele faz esses candles grandões aqui, rompendo tudo. Quando é amortecedor, ele tende a não romper. Ó, amortecedor, gainzaço, sem sofrimento. Se a gente traçar aqui, ó, só de olho, esse candle aqui, tá vendo? Essa ficou só o filete, né? Só ficou espeto aqui. Ó, se voltar de olho, ó, de olho, tá vendo? Vou colocar, ó, aqui, 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 aqui. Ah, mas não é para ver a cor, mas para força de região. Aqui obedeceu, sentiu, tá vendo? Ó. Então, vitórias, né? Vitórias aqui, né? Ah, mas você entrou e você falou para não entrar. Tempo de tela, amortecedor, região forte. Eu entrei aqui, né? E ele veio até aqui. Onde ele veio, né? Aqui temos um expressivo. Eu entrei aqui e só foi, né? Se a gente observar, ó, aqui já tem, ó, desceu, segurou, paviozinho, foi, tá? Deixa eu tirar o zoom pra gente ver se tem alguma região para trás aqui. Não. Tem que ter paixão. Então, ele vem, né? Trabalha aqui nessa região, certo? E temos aqui, ó, pavios que seguram, certo? Aqui, como foi a entrada se deu aqui, provavelmente rolou o delay, né? Em 5 minutos também rola delay. Por isso que também você sempre vem e coloca em 5 minutos. Se caso venha um delay, você não vai se prejudicar por isso. E é região forte, né? Falei dela para você. Aqui, deixa eu traçar mais uma aqui em cima. Vou colocar amarela para ficar mais visível. Foi aqui entrado. Por que aqui? Porque aqui tem uma prova expressiva. Quando eu fui entrar aqui, já havia marcado outras duas regiões, né? Então aqui fez o efeito, certo? Deixou um paviozinho contrário? Deixou, mas e é aquela questão também da decisão, né? De eu vou, ó, toda essa regiãozinha aqui, ela foi marcada, né? Temos aqui, ó, ele desce com muita força,
não aguenta e retorna. Aqui para trás, será que vai haver alguma coisa? Se bem que voltar muito também não é ideal, não é bacana. Aqui já topos e fundos, topos e fundos, topos e fundos, topos e fundos, pavios, amortecedor, sem nada atrás. Aqui tem, mas é questão de feeling, tá? Porque veja, ó, ele vem retraindo, vem retraindo, vem retraindo, vem retraindo. Entrei. Tá, ok. São decisões. Nossa, mas aqui ele tem um contrário e deu uma boa retração aqui. Depois, com o tempo, você vai perceber que você vai fazer entradas assim, mas prioriza para candles que não tenham candle, que não tenha pavio contrário, como esse aqui, ó. Ele nasce, vai e já volta. Se a gente traçar uma linha aqui, de novo, a gente vai encontrar ali uma outra região. E aqui, né? Eu já tinha traçado assim. Aqui a gente vê que foi a entrada e ele voltou. Ó, pavio expressivo. Aqui a gente percebe que tem força nessa região do pavio expressivo porque ele tentou descer e não conseguiu descer e subiu, né? Aqui, ó, ele sobe aqui, ó, pertinho da região. Então ele sobe, rompe, ó, pavio expressivo. Ele rompeu o pavio expressivo, ele voltou aqui. Como deixou o pavio aqui, então com certeza ele quis uma queda, só que a força compradora fez subir. O que que mostra? Região forte. Ele fez toda essa volta aqui, chegou na região, claque bom, pá, puf, gain, entendeu? Aqui foi loss? Foi. Só que veja depois o que aconteceu, né? Era uma região forte. Quando você leva um loss, que você fez toda uma análise e a análise está correta, fica feliz. Eu entendo totalmente você falar, pô, vou ficar feliz se eu levei um loss. Só que você está fazendo a coisa certa. Entendeu? Você para analisar aqui e fala, poxa, eu fiz o correto. Eu fiz a estratégia. Então é tranquilo. Tá? Complicado é quando você leva loss e você está fazendo algo fora da estratégia. Aí sim você tem que voltar a repensar, tá? Deixa eu ver aqui, 31, vai demorar para nascer um outro. E a gente pode fazer retração para esse mesmo, né? Ó, olha aqui que engraçado. A gente olha aqui, a gente já viu uma região, ó, de olho, tá vendo? Um paviozão aqui bem expressivo. Eu não vi o movimento dela, se tá aqui, ó, se tá acontecendo o que a gente quer. Ele deu muita força aqui nesse final, ele se jogou. Então, quando ele se joga, você percebeu junto comigo aqui, né? O bacana é ele fazer o amortecedor até chegar. Deixa eu ver aqui para trás. Ó, essa região que ele está indo buscar agora aqui, ela também é forte, ó, porque ele veio, tenta romper, não consegue, certo? Já está retraindo lá, né? A gente consegue ver pela linha do preço. Essa aqui seria a mais forte, né? Você pode priorizar sempre as mais fortes aí, para suas entradas serem mais assertivas. Mais forte por quê? Olha, ele parou tudo, toda essa galera ele parou, levou.
A galera voltou e nem conseguiu subir. A gente pode pegar aqui bem na pontinha desses aqui, para entender que aqui é uma região. Vamos ver ele lá. Se a gente entra nessa marcação aqui, a gente já tá agora aqui, né, sofrendo. Já tá, poxa, caramba, e agora, tal. Porque você percebeu que ele não estava fazendo o nosso amortecedor. Ele até estava com intenção, mas de repente ele vem em força, força, entendeu? A gente vai priorizar sempre entradas que possam trazer vitórias mais tranquilas, sem desgaste emocional, sem ficar naquele infarto, né? Fazendo tudo correto como tá aqui, a gente vai ter vitórias tranquilas, sem infartos. Nossa, retraiu bonito, né? Só que se pega aqui na linha, a gente já tá sofrendo. De repente poderia ter acontecido o que aconteceu aqui também, né? Ó, deu gain, mas foi loss. Então essa é a importância de ter paciência e observar. Deixa eu ver aqui se vai fazer mais uma entrada ou não. Tá vendo? Virou 5, nasceu outro. O efeito dela até amortece, né? Apesar de ser um candle pequeno. Aqui na terceira não tem como você ver muita coisa. Aqui, para preservar capital, entrada aqui, né? Se ela tiver em todos os critérios que a gente busca. De momento até respeitando, tá? Para ver pequeno contrário, mas ó, de repente ela coloca uma força, né? A gente pode fazer o que? A gente pode procurar colocar outra cor aqui para a gente não se perder. A gente pode procurar ver de repente se essa linha amarela ela tem algum respeito aqui atrás. Vamos ver. Ó, aqui respeitado, aqui respeitado, aqui respeitado. O preço tá aqui, né? Por aqui também. Aqui tem pavio expressivo, né? Mas eu vou encher de linha, vou me perder. Vai treinando que a excelência chega. Ó, respeitou aqui. Aqui é expressivo, na primeira amarela, ó. Primeira amarela. Ó, a primeira amarela tem um expressivaço aqui, né? Esse foi lá na segunda amarela. Esse aqui já para aqui. Vamos observar. Se a gente observar aqui uma entrada, a gente faz. Se não, o vídeo já está bem completo. Até porque é para ser o quê? Um curso rápido. Não é para você ter horas e horas de vídeo aí. Sendo que é uma técnica, um método para você abrir qualquer corretora que você use, abrir e simplesmente achar pavio expressivo, topos e fundos, amortecedor, inspiração 5 e meter o dedo, tá? Mas sempre com cuidado, né? Dinheiro ele é muito bom
mas quando você o tem, não quando você perde ele, né? A gente tem aqui esse. Olha só que interessante. A gente tem esse. Tem. Tá? Vou colocar em branco. Porém, abaixo aqui, a gente já tem aquela região que é muito forte. Então, eu vou arriscar o meu capital nessa. Se próximo dela é só ter um pouco mais de paciência, a gente tem essa aqui. Então, não seria o caso, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa, certo? Para deixar aqui o tempo correr nesses candles, porque eu vou priorizar uma entrada aqui ou aqui, tá? Se tiver dentro dos nossos critérios, para não ficar um vídeo tão longo e cansativo para você. Aí quando assim que eu fizer a entrada, eu vou voltar aqui, e se eu não fizer, eu vou voltar também. Você não vai ver essa diferença de tempo, mas eu vou dizer por que que não foi feito ou por que foi, tá ok? Então até já. Nesse mesmo vídeo, só vou aguardar chegar aqui ou aqui nessa região, para não ficar um vídeo muito longo para você. Até já. De volta e continuando. Você nem percebeu, né? Você apenas tá vendo o corte aí, mas foi avisado, tá? Então a nossa entrada ou ela seria aqui embaixo, ou seria de fato como foi aqui, tá? Eu vou explicar melhor ela. Deixa só o tempo acabar aí, tá? E eu vou explicar pra gente finalizar aqui esse conteúdo da retração para M5. Tá acabando aí, né? Bacana que você acompanhou toda a evolução de tudo aí. O tempo acabou. Ok. Então, você percebeu que havíamos marcado as linhas amarelas, tá? Essa verde aqui eu coloquei no meio das duas, porque é 50% do movimento aqui, tá? Lembra que eu comentei com você sobre regiões? Essa aqui é uma região, essa linha amarela com essa amarela aqui, tá? Ah, mas você falou que não poderia pegar com pavio contrário. Ok, mas também falei que depois de um tempo você começaria a entender sobre movimentos, tá? Esse candle, ele fez o nosso amortecedor, tá? E por essa razão aqui foi que eu tive a intenção, tá? Fazia pavios aqui, que ajuda para retração, tinha topos e fundos, o payout estava cravejado no que a gente quer, certo? Essa questão aqui não foi obedecida, mas tínhamos mais critérios ao nosso favor do que contra, tá? O movimento foi amortecedor, ok? O time a gente colocou para finalizar em 5, ok? E a gente marcou os pavios grandes aqui, então a gente tinha muita coisa a nosso favor, certo? Nossa, mas ele foi lá, mas lembra de quando eu falei para você já no primeiro vídeo, quando você tem certeza do que você está fazendo, você anula o medo e você junta a certeza, a técnica, um método e a gestão. Então aí você vai fazer. Poxa, mas e se desse loss? Isso aí já é pensamento negativo, isso aí já é uma crença, isso aí você tem que trabalhar. Se você pensa assim, você tem que trabalhar essa questão aí. Não é aqui nesse vídeo, não é nesse método, nem nesse mini curso aqui, tá? Um curso rápido, né? Que eu vou estar falando sobre isso. Mas a grande questão é que você tem que priorizar e entender que quando você tem vários fatores ao seu favor, então você faz a entrada. Outra questão aqui, esse pavio expressivo. Você acompanhou a evolução desse candle? Se você voltar ao vídeo, você vai estar vendo,
Ele nasceu pequenininho aqui e ele voltou. Daria uma entrada? Vai da sua decisão. Aqui, esse candle, ele não existia quando eu pausei o vídeo. Ele veio até aqui. Poderia pegar ele também utilizando essa retração aqui? Sim, eu poderia. Não peguei porque falei que iria pegar aqui ou aqui, tá? Mas daria e deu certo. Candle vermelho, não rompeu. Veio aqui, daria outra entrada. Tá, mas até quantas vezes eu posso entrar? Quantas vezes ele estiver fazendo esses critérios, tá? Tá fazendo esses critérios aqui, pega. Não importa quantas vezes, tá? Porque lembra, a gente está em 50. Então, e por que tantas entradas? Porque eu entrei aqui na primeira linha, entrei na metade dessa região que está a linha verde e depois entrei aqui na nossa máxima. Poxa, você poderia ter entrado aqui também, né? Não, eu priorizei e falei antes que seria nessa região ou nessa, tá? Aqui eu acompanhei o movimento e ele fez o nosso amortecedor. Veja que ele nem tem pavio contrário. Ele foi trabalhando, foi lindo de ver, mas eu falei para você que iria fazer o vídeo curto, né, para não ficar tão longo, e tá aí. Então, utilize dessas regras aqui, tá ok? Treine bastante. Depois que você treinar e se acostumar com esse método, aí você coloca assim valores pequenos, para que você se acostume, e depois sim valores expressivos, entendendo que vez ou outra vai acontecer isso aqui que aconteceu com a gente, né? Não é ficar com raiva, não ficar tipo colocando a culpa no mundo, universo, corretora, delay, etc, porque aconteceu. Fica feliz porque a sua entrada ela foi assertiva, veio loss. A longo prazo você vai ter o que? Você vai ter isso aqui. A longo prazo, o que vai acontecer com você é isso aqui, tá? Esses gains aqui, tá ok? Então é isso. Sucesso. Treine muito e quantas vezes mais e quantas vezes for necessária essa técnica, esse método. E sucesso. Grato por você ter adquirido esse meu método. Sucesso. É simplesmente isso. É muito simples. Treine, foque com gestão, não tenha medo. O medo é algo que é inserido na tua cabeça e você acaba tendo ele. Na verdade, você tem que ter cuidado e gestão. E é isso. Sucesso. E aplique esse método, porque ele vai trazer para você liberdade de tempo e liberdade financeira.